Olá pessoal, professor Ivan aqui. Eu venho trazer para vocês nesse vídeo como estar trabalhando com o software GeoGebra para resolver sistemas lineares, tá? Então, primeiramente eu quero mostrar para vocês, quem não conhece o GeoGebra, tá? Esse aqui é o site oficial dele, né, geogebra.org. Nessa opção aqui de baixar aplicativos a gente pode estar fazendo download. Então, o que a gente vai utilizar aqui é o GeoGebra Clássico 6, tá? Mas também tem para dispositivos móveis, né, para celular, e dá para utilizar ele também online, né, no próprio navegador. Então, eu já estou com o meu aberto aqui, tá? Essa aqui é a configuração inicial dele. Aqui nesse campo de entrada é onde a gente vai digitar as nossas equações, tá? Aqui no meio é onde vai aparecer o gráfico das equações, né? E aqui embaixo é um teclado virtual, né? Quem estiver utilizando o smartphone, né, vai ter que utilizar o teclado virtual, né? E eu, como estou no computador, eu vou utilizar o próprio teclado do computador, tá? Então, para iniciar, a gente vai falar um pouquinho sobre sistemas 2x2, né? Duas equações e duas incógnitas, tá? Deixa eu aumentar o zoom um pouquinho aqui. Então, o primeiro exemplo que a gente vai resolver é esse sisteminha aqui. 3x menos y igual a 5, x mais y igual a 7. Tá? Então, a gente vai começar aqui com a primeira equação. Né? A gente vai vir aqui no campo entrada e vamos digitar a equação. A primeira equação é 3x menos y igual a 5. Certo? Dá um Enter. Ele já cria aqui o gráfico da equação, que é uma reta, né? E ele dá um nome para essa equação, ele chama aqui do ladinho de EQ1, tá? A segunda equação, vamos ver aqui, x mais y igual a 7. Então, vamos digitar aqui, x mais y igual a 7. Temos aqui a nossa segunda reta, né, que ele chamou de EQ2. Como que a gente encontra a solução de um sistema linear 2x2? Né? Quando a gente quer resolver o nosso sistema, a gente quer achar o quê? A gente quer achar um valor de x e um valor de y que satisfaçam as duas equações ao mesmo tempo. Ou seja, aquele valor do x tem que ser igual para as duas equações. Aquele valor de y tem que ser igual para as duas equações. Como que eu vou analisar isso geometricamente, aqui no nosso gráfico? Se o valor de x e de y tem que ser o mesmo para as duas equações, ele tem que ser o mesmo para as duas retas. Então, qual que é o ponto aqui nesse gráfico onde ele é o mesmo ponto para as duas retas? Né? É justamente o ponto de interseção. Né? Esse ponto aqui onde as duas retas estão se cruzando, ele pertence às duas retas ao mesmo tempo. Então, é justamente esse ponto que vai ser a solução do nosso sistema. Né? Aqui eu já consigo ter uma ideia de quanto que vai ser esse valor, né? Se eu tenho a malha quadriculada aqui, eu consigo imaginar aqui que o x vai ser 3 e que o y vai ser 4. Mas como é que eu posso ter certeza disso? A gente vai estar utilizando essa ferramenta aqui, ó. Segunda opção, interseção de dois objetos. Vou clicar aqui, agora eu vou clicar em uma reta e depois na outra, e ele vai automaticamente marcar o ponto A, que é justamente a interseção das duas retas, e aqui do lado esquerdo ele já dá o valor do ponto A, 3 e 4, certo? Então essa é a nossa solução, x igual a 3 e y igual a 4. Ok? Então, para sistemas 2x2, é bem simples de estar encontrando a solução, basta escrever as duas equações e pegar a interseção entre elas, tá? Então, nesse primeiro exemplo que a gente acabou de ver, a gente encontrou a solução de um sistema possível e determinado, ou seja, possui apenas uma única solução. Mas a gente sabe que alguns sistemas podem ser também impossíveis, né, quando não tem solução, e podem ser também possíveis e indeterminados, ou seja, quando possui infinitas soluções. O que isso será que significa
geometricamente. Tá? Eu vou colocar aqui um outro exemplo, vou utilizar a equação 1, a mesma de antes, e vou digitar aqui uma segunda equação. 6x menos 2y igual a 10. Pronto, equação 2. Né? Observe o que aconteceu. Aparentemente não está aqui a reta da equação 2. Tá? Mas ela está aqui sim, ela está exatamente em cima da reta da equação 1. Observe que aqui ele até colocou equação 2 aqui em cima. Ó. Então, o que isso significa? Quando a gente está procurando solução do sistema, eu quero uma solução onde os pontos que satisfaçam aquele sistema sejam o mesmo ponto para as duas equações, ou seja, o ponto que está em uma reta também tem que estar na outra reta. Né? Nesse caso aqui, como as duas retas estão uma sobre a outra, elas são retas coincidentes, significa o quê? Significa que todos os pontos de uma reta também são pontos da outra reta. Por isso que a gente tem infinitas soluções, né? Porque qualquer ponto sobre essa reta é uma solução. Tá? Isso acontece porque, se vocês observarem aqui na equação, essa segunda equação que eu digitei aqui, ela é exatamente 2 vezes a primeira equação. Ou seja, essa equação é um múltiplo da primeira equação. Tá? Então, sempre que isso acontecer em um sistema linear, uma equação for múltipla da outra equação, vai acontecer de nós termos um sistema possível e indeterminado. Por quê? Porque essas equações representam exatamente a mesma reta, ou seja, todos os pontos de uma reta são também pontos da outra e, consequentemente, tem infinitas soluções. Tá? Agora, o outro caso é quando nós temos um sistema impossível. Nesse caso, eu vou estar utilizando aqui, só fazendo uma pequena alteração. Em vez de usar 10 aqui, eu vou usar 17. Então, observe o que aconteceu nesse caso. A equação essa mais à esquerda, a equação 2 a mais da direita, nós temos duas retas paralelas. E a gente já sabe que retas paralelas nunca se cruzam. Se elas nunca se cruzam, consequentemente, eu não tenho nenhum ponto que pertença às duas ao mesmo tempo. Ou seja, não tem como ter uma solução. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de sistema impossível. Sistema impossível sempre vai produzir retas paralelas, retas sem interseção. E se vocês observarem nas equações, aqui do lado esquerdo, elas são múltiplas uma da outra. Né? Essa equação 2 ela é 2 vezes a primeira. Mas do lado direito não são múltiplos. Tá? Então, quando isso acontecer, a gente vai ter retas paralelas e, consequentemente, esse sistema ele é impossível, ele não tem solução. Bom, trabalhamos todos os casos do sistema 2x2, agora vamos para o sistema 3x3. O sistema 3x3, então, inicialmente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou utilizar esta janela aqui, cálculo simbólico, CAS. Tá? Vou habilitar ela aqui. Tá? E, por enquanto, vou desabilitar esta janela de visualização aqui, tá? Para não aparecer nada aqui. Então, como exemplo de um sistema 3x3, eu vou estar utilizando esse sistema aqui, tá? Então, a primeira equação, 3x menos y mais z igual a 11. Então, agora eu não vou utilizar o campo de entrada, eu vou utilizar o campo aqui da janela CAS. Então, digito ali. Como eu tenho lá, eu só vou copiar e colar. Dá um Enter. Vou pegar a segunda equação. Copiar. Segunda equação, dá um Enter. E a terceira equação. Coloca ali, dá um Enter. Então, tá ali as 3 equações. Aqui eu vou apresentar duas formas de estar resolvendo
esse sistema, tá? A primeira forma, que é a mais simples, e não envolve a parte geométrica, tá? Ela simplesmente vou usar um comando e vai dar a resposta. É essa aqui, ó. Aqui em cima vocês têm essas duas opções aqui, ó, x igual e x aproximado, tá? Eu posso usar qualquer uma dessas duas dependendo do que eu quero encontrar, do tipo de resposta que eu quero encontrar. Se eu usar o x igual, eu vou encontrar respostas. Quando a resposta não for o número inteiro, ele vai me deixar a resposta na forma de fração, tá? E se eu usar o x aproximado, ele vai me dar um número em decimal, ou seja, se tiver algum número que não seja inteiro, ele vai dar, vai fazer a divisão e vai dar um número com vírgula, tá? Então, nesse caso aqui, eu quero que dê o valor exato. Então, se tiver uma fração, vai ficar na forma de fração mesmo. Então, eu vou usar essa opção aqui. Mas, primeiro eu tenho que selecionar as equações que eu quero resolver. Então, eu vou vir aqui, ó, vou clicar aqui dentro desse quadradinho. Vejam que ele ficou azulzinho, tá? Não é na bolinha, é no quadradinho. E agora, segurando a tecla Shift, eu vou selecionar as outras, tá? Tem que segurar o Shift, porque senão ele seleciona uma e deseleciona a outra, né? Selecionei as três, vou clicar aqui no x igual e pronto, temos a resposta aqui. X igual a 2, x igual a menos 1, y igual a menos 1 e z igual a 4, tá? Nesse caso são todos números inteiros, então não importa qual das duas eu utilize, né? Então tá aí, a nossa resposta do sistema prontinha aí. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou resolver de outro jeito, utilizando a parte da visualização em 3 dimensões. Tá? Vai ser um jeito bem semelhante àquele do sistema 2x2, só que agora em 3 dimensões, né? no espaço. O que eu vou fazer? Eu vou estar desabilitando esta janela aqui, que a gente não vai usar ela. Então, desabilitar a janela CAS. E vou habilitar a janela de visualização em 3D. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos o espaço em 3 dimensões, né? 2 eixos na horizontal e um eixo na vertical. Vou fazer o mesmo processo, vou digitar as 3 equações ali. Então, primeira equação, vou copiar e colar, que fica mais fácil. Né? Dá um Enter. Vejam que uma equação dessas com 3 variáveis, no espaço, ela produz o quê? Ela produz um plano, tá? Esse plano azulzinho que está sendo formado aqui. Vou pegar a segunda equação, colar aqui, vejo que produziu o segundo plano, e vou pegar a terceira equação, vou colar aqui, vejo que produziu um terceiro plano. Os 3 estão se interseccionando aqui, né? Da mesma forma lá do sistema 2x2, a solução desse sistema vai ser o quê? Vai ser o ponto onde esses 3 planos se cruzam. Mas observem que é meio difícil encontrar esse ponto. Eu consigo estimar que vai ser ali no meio, aquele pontinho ali, ó. Se eu dar uma girada para cá, vai ser mais ou menos esse ponto aqui. Mas eu não consigo visualizar quais são as coordenadas desse ponto do jeito que está ali, né? Eu preciso fazer a interseção primeiro. Se eu quiser, eu posso vir aqui, por exemplo, e mudar a cor desses planos, tá? Para ficar um pouquinho diferente, né? Venho aqui em cor, vamos pôr amarelo. Vamos no outro aqui, configurações, vamos pôr, sei lá, rosa, lilás. Então, temos aqui os nossos 3 planos. Agora fica um pouquinho mais fácil de ver, olha só. A princípio, é aquele ponto ali, interseção, ó. Dá pra ver aqui por dentro, mas eu não sei que ponto que é, apenas olhando. Eu preciso de uma ferramenta que me diga qual é esse ponto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar essa ferramenta aqui, ó, nessa opção, interseção de 2 superfícies. Então, eu vou fazer a interseção de 2 superfícies, né? Eu não posso fazer das 3 de uma vez, tá?
Então eu vou fazer a interseção desse amarelo com esse azulzinho. Veja que, como são dois planos, a interseção de dois planos produz uma reta. Tá? Então, deixa eu pegar aqui para mover. Olha só, a interseção desses dois planos produziu essa reta em azul aqui. E eu acabei de descobrir que eu posso deixar ele girando sozinho, olha só que legal. Agora, eu vou pegar a mesma ferramenta e vou fazer a interseção entre outros dois planos, tá? Um dos que eu já usei e um dos que eu ainda não usei. Vou pegar do amarelo com o lilás, pode ser? Então, agora, veja que produziu a outra reta. E se vocês observarem, essas duas retas estão se cruzando ali no meio. Exatamente onde a gente falou que seria o ponto de interseção. Certo? Para ficar mais fácil de visualizar, eu vou tirar os planos, tá? É só clicar na bolinha aqui que ele é escondido. E nós temos aqui apenas as duas retas de interseção, olha só. Agora, como são duas retas, eu vou pegar a mesma ferramenta que eu utilizei no primeiro exemplo, que é interseção de dois objetos. Clico nas duas retas e pronto, ele marca o ponto A de interseção. E aqui do lado aparecem as coordenadas do ponto A, 2, menos 1 e 4. Né? E observem que é exatamente a mesma solução que a gente encontrou antes, utilizando aquele comando na janela CAS. Tá? Então, está aí a solução do nosso exercício. Bom, esse exemplo que a gente acabou de ver era um exemplo de um sistema possível e determinado, apenas uma única solução. Da mesma forma do que a gente tinha no sistema 2x2, nós teremos também sistemas impossíveis e sistemas possíveis e indeterminados. Tá? A ideia é exatamente a mesma lá do 2x2. Né? A gente vai ter planos paralelos nesse caso. Então, olha só, eu vou estar utilizando aqui um outro exemplo. Né? Eu vou pegar aqui essa equação 3, que é o plano amarelinho, e vou colocar nele, por exemplo, vou deixar ele paralelo com esse segundo aqui. Então, vou apagar aqui e vou colocar, vou multiplicar por 2, fica mais fácil. Então, 4x mais 2y menos 2z igual a menos 2. Então, observem que essa nova equação 3 que eu digitei, como eu já criei ela sendo múltiplo da equação 2, né, aconteceu exatamente o mesmo do exemplo anterior. Esse plano ficou exatamente em cima do outro. Observe que até mudou um pouquinho a cor aqui, porque ele misturou as duas cores, né? Então, se vocês observarem, agora só tem dois planos. Mas por que só tem dois? Porque essa equação 2 e a equação 3, por ser uma ser múltipla da outra, eles representam o mesmo plano. Então, se eu for encontrar a solução disso aqui agora, o que vai acontecer? Como só tem dois planos aqui, a interseção vai ser o quê? Vai ser exatamente essa reta aqui, ó, de interseção entre os dois planos. Então, se a solução é uma reta tem infinitos pontos, consequentemente, infinitas soluções para esse sistema. Né? Pode acontecer dois casos ainda. Eu posso ter apenas dois planos paralelos e um diferente, um que esteja construindo uma interseção ali, ou eu posso ter os três planos paralelos. Né? Eu poderia colocar aqui nessa equação 1 aqui, colocar um outro exemplo aqui, que ela fique múltipla também dessa. Vou multiplicar por 3 a equação 2. Então, nós temos 3x mais 6x mais 3y menos 3z igual a menos 3. Então, observem que esse plano aqui vai sumir e vai ficar exatamente em cima daquele. Olha só. Então, nós temos agora as três equações representando o mesmo plano, ou seja, eles são
planos coincidentes. Então, nesse caso, a interseção é o plano todo, são todos os pontos. Tá? Ou seja, também tem infinitas soluções para esse sistema aqui. Então, isso seria um sistema possível e indeterminado. Agora, nós temos o sistema impossível também. O que é o sistema impossível? Então, como eu comentei antes, é quando o lado esquerdo das equações é um múltiplo do outro, mas o lado direito não é. Então, eu vou vir aqui e vou alterar esse menos 2 aqui, por exemplo, para 1. Então, olha só, produziu um plano paralelo. Vou vir aqui nessa primeira, eu vou tirar o menos 3 e colocar 5. Então, olha só, está aqui os 3 planos e eles são paralelos. Assim dá para ver bem. Se eles são paralelos, significa que não tem interseção entre eles, consequentemente não tem um ponto em comum entre eles, ou seja, não tem solução. Certo? Então, pessoal, para esse vídeo de hoje é isso aí, e bons estudos para vocês.